5 lições sobre dinheiro, sabedoria e felicidade desse livro, Ricos, Sábios e Felizes, do William Green. É um livro muito interessante para quem deseja conceitos gerais e princípios para você conseguir aplicar melhor as coisas na sua vida, para conseguir ter mais dinheiro e também mais prosperidade na sua vida profissional e pessoal. Então, bora pro vídeo de uma vez. E a primeira lição desse livro é: modele o sucesso. Aqui está você, um jovem gafanhoto que tem 2 caminhos para você seguir. Esse aqui, que é um caminho todo tortuoso, que tem pessoas com espadas e homens com armas, ou você tem o caminho das pétalas, o caminho que já foi desbravado, onde tem pessoas felizes, com dinheiro, ganhando dinheiro, um caminho reto, livre, bonito. E eu não tô falando de você copiar as pessoas, é modelar. O que é modelar? Você vai usar o mesmo modelo e colocar o que você é bom, o seu diferencial competitivo, naquela situação. Ou seja, você pode se colocar em um nicho que está dando certo, em um local que está dando certo, um caminho que está dando certo, mas você vai seguir com as suas próprias pernas, com o seu conhecimento e a sua fonte. Então, apesar de você estar modelando uma coisa, você não vai conseguir nunca ser igual àquilo. É a mesma coisa que falam aqui nesse livro que eu tô lendo, O Jeito Warren Buffett de Investir. Você nunca vai conseguir ser o Warren Buffett, mas você pode seguir, modelar aquele caminho que ele seguiu. Você pode seguir os princípios gerais que ele seguiu para você modelar, e você pode encaixar isso no lugar que você quer encaixar. E isso vale para sua escolha profissional. Você não precisa inventar a roda de novo. É muito difícil em 2025 você inventar uma coisa do zero. Do zero é quase impossível você conseguir inventar uma coisa nova. Então você pode modelar aquilo e fornecer um novo serviço ou um novo modo de fazer tal coisa. Mas inventar a roda e você se arriscar de ser essa pessoa que vai conseguir inventar a roda é muito difícil. E isso serve também para você escolher uma área profissional da sua vida. Você escolher o nicho que está dando certo. Então, essa é a primeira lição do livro. É assim que você consegue ser bem-sucedido, roubando desvergonhadamente as melhores ideias. Porque as ideias, elas estão lá para servir. Não tem vergonha nenhuma em você copiar uma ideia que deu certo, você modelar uma ideia que deu certo, não tem vergonha nenhuma. Senão não existiria o progresso. Se todo mundo fosse inventar a roda do zero, não existiria progresso. A segunda dica é: tenha disposição para ficar sozinho. O que eu quero dizer com isso não é que você tem que ser solteiro o resto da vida, né? Que você não tem que arranjar ninguém pra você. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que, se você quer se distanciar da multidão, você tem que correr um caminho diferente para chegar lá. Então, para derrotar o mercado, você precisa de coragem, independência, esquisitice suficientes para se afastar da multidão. Pensa comigo, se a multidão está aqui nesse caminho da direita, a multidão está lá, infeliz, triste, recebendo um salário mínimo que é, sei lá, a maioria da população hoje em dia deve receber R$2.000, R$2.500. Uma mixaria que eu tenho certeza que você não quer receber R$2.500 pro resto da sua vida. Então por que você vai seguir esse caminho, o mesmo caminho que essas pessoas seguiram, em que elas conseguiram uma mixaria? Por que você vai seguir esse caminho? Você não está fazendo nada de diferente para chegar em um caminho diferente. Se você quer chegar aqui, onde só tem poucas pessoas, ou seja, naquele topo, né, da pirâmide, se você quer chegar aqui, onde só tem poucos, você tem que fazer também um caminho diferente. O que você está fazendo de diferente para chegar lá? Ou você está seguindo o mesmo caminho que outras pessoas seguiram e ficaram infelizes? Fazendo aquela faculdade de engenharia para depois ser um Uber, e você não vai fazer nada de diferente? Você espera que você seja o agraciado e alguma coisa chegue nas suas mãos? Não, você tem que assumir um nível de esquisitice, né? E é aqui que a gente fala da esquisitice, e um nível de independência para seguir um caminho que poucos seguiram. E aí, trazendo para o mundo da educação financeira e das finanças, por que ele fala da esquisitice? No mundo das finanças existe uma regrinha de bolso que vem lá do investidor mais rico da Babilônia, de que você deveria poupar 10% do que você consegue arrecadar. Ou seja, do seu salário lá de R$10.000, por exemplo, você poupa R$1.000. Isso seria o pensamento de primeiro nível, né? Um pensamento mais básico, de 10%, você poupar 10%. Mas se você quer atingir um caminho diferente, um caminho mais de destaque, em que você consegue mais dinheiro, mais felicidade e mais prosperidade, você tem que seguir, você tem que se distanciar disso. Você tem que ser o esquisito. Aquele esquisito que consegue guardar 30% do que ele ganha. Que às vezes ele até exagera enquanto que ele está guardando, porque ele quer alcançar a independência financeira o mais rápido possível. Ele quer se distanciar da multidão, ele quer se distanciar da multidão o mais rápido possível. E aí ele não vai guardar só 10% do que ele recebe, porque ele quer chegar onde ninguém chegou. Ele quer chegar lá nos 20%, nos 30%, de poupar o salário dele nesse nível, de 20%, 30%, 40%, quem sabe. E aí, uma coisa principal aqui pra gente levar pro mundo dos investimentos é que você não pode seguir a multidão. A gente fala aqui de você ser anticíclico. O que significa isso? A Selic hoje em dia está em 15% aqui no Brasil, por exemplo. A maioria das pessoas está correndo para renda fixa, porque lá elas conseguem receber sem risco os 15% lá da Selic. E da maioria das rendas fixas que está pagando isso atualmente.
O que é ser anticíclico? Se a maioria das pessoas está correndo para lá, significa que tem muita coisa sendo deixada para trás, muita oportunidade sendo deixada para trás nos investimentos de risco, em ações brasileiras, em Bitcoin, em fundos imobiliários. Se a maioria das pessoas está correndo para a segurança hoje em dia, você tem que ser aquele esquisito que vai ter coragem de correr e pegar o risco com a Selic a 15%. Se você não se colocar em risco, se você não aceitar o risco, você começar a arriscar, você vai correr o caminho da segurança para sempre e ter a segurança de que você vai ser pobre no futuro, ou que você não vai ser tão rico quanto você poderia ser se você assumisse algum nível de risco. E se você está gostando desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link desse livro, Ricos, Sábios e Felizes na Shopee, e por meio desse link você pode ajudar o canal a crescer e também eu a produzir mais conteúdos inteligentes e interessantes aqui para você por meio desse link na descrição, que você pode adquirir esse livro por meio da Shopee, que eu tenho certeza que chega bem rápido na maioria dos lugares. E continuando para o nosso terceiro ensinamento, é de que a simplicidade é o auge da sofisticação. E a gente está vendo muito isso hoje em dia no mundo da moda. O que acontece? As pessoas ricas, elas estão se distanciando daquelas camisas estampadas, daquelas coisas de uma complexidade enorme e estão voltando para as cores básicas, para as coisas simples. Um relógio simples, uma camisa simples, de boa qualidade, mas simples, uma cor básica, né? Essa cor básica aqui, um preto ou um marrom claro, simples. Então, sem muita sofisticação. Por quê? A simplicidade, na verdade, ela é o auge da sofisticação. Você não precisa estar igual um pavão de brinco, não sei o que, relógio, pulseira, blá blá blá. Você não precisa disso. Você precisa de firmeza, simplicidade, beleza. Simples. O simples funciona. E o que eu vejo é as pessoas querendo complexar demais, querendo deixar as coisas muito complexas, tanto nas ações, mas principalmente no mundo das criptomoedas. No mundo das criptomoedas, que na verdade eu considero o Bitcoin como uma parte separada, o Bitcoin não é uma criptomoeda, eu considero as criptomoedas completamente separadas, porque o Bitcoin ele é imutável, ele é descentralizado e você não consegue aumentar muito mais a produção dele do que ele já está programado para ser inflacionado. Você teria que ter uma enorme concordância da rede, de todas as pessoas concordando em mudar uma regra. Isso é muito difícil, a gente não concorda nem se o papel higiênico deve ser voltado com essa parte de cima para baixo, ou então com essa parte de baixo aqui ficando embaixo do papel higiênico. Nem isso a população concorda, quem dirá concordar com uma regra sobre o Bitcoin. Então por isso que o Bitcoin ele é muito difícil de ser mudado. E por isso que ele não é igual às outras criptomoedas, que tem uma pessoa centralizada por trás, um ente centralizado. Ninguém manda no Bitcoin. Nas outras criptomoedas, elas podem ser mudadas a qualquer momento, podem ser emitidas novas moedas, novos tokens, a qualquer momento, sem dada uma um prévio aviso. No Bitcoin, você já tem até quando ele será produzido, lá em 2140, que é quando ele vai parar de ser produzido, novos Bitcoins. Nas outras criptomoedas não, você tem uma pessoa por trás que pode mudar do dia para noite as regras do jogo. Então, por isso que eu vejo muitas pessoas, principalmente quando elas começam a estudar Bitcoin, querendo diversificar muito, achar qual que é o novo Bitcoin, Ethereum, Solana, qual que vai ser o novo, qual que vai substituir o Bitcoin. Quando na verdade o Bitcoin já é um ativo excelente, ele já é praticamente perfeito e não tem nenhuma outra criptomoeda que se iguale ao Bitcoin. Então, pare, seja simples, o simples funciona. Você não precisa diversificar, achar qual vai ser o novo Bitcoin, porque o Bitcoin ele já é um ativo excelente. Você não precisa de outras criptomoedas para fazer a sua carteira piorificar, você vai piorificar, você não vai diversificar a sua carteira de investimentos quando você coloca outras criptomoedas. Na verdade, você está piorificando a sua carteira, porque você está pegando uma coisa que, uma carteira que tem coisas muito interessantes aqui, o Bitcoin, papapá, e você está colocando coisas piores nele. Você está pegando, Ethereum, Solana, blá blá blá, e jogando aqui dentro. Por que você vai piorar uma coisa que já está interessante, que já está boa? O simples funciona. E é isso que as pessoas ignoram e que elas sempre esquecem. Sempre querem diversificar, achar que pode colocar mais complexidade nas coisas, quando na verdade o simples funciona muito bem. E aí ele resume muito bem no livro, uma busca longa e sinuosa pelo caminho mais simples para ter retornos espetaculares. E, levando para o mundo das ações, o que são as ações senão participações de empresas? As pessoas esquecem isso. Não é um papel, não é um ticker que você está comprando lá na bolsa. Quando você compra lá o ticker BBAS3 do Banco do Brasil, você não está só comprando esse ticker, você está sendo sócio daquele banco. Você está se tornando sócio desse banco. E esse banco, ele vai ter lucro? O que está acontecendo? O que está por trás do o PL, o PVP, o papapá, o EBITDA... lá, o EBITDA. Cara,
O básico funciona. Ele vai dar lucro? Ele vai subir o lucro dele? O lucro nos próximos anos, nos próximos 5, 10 anos, ele tende a subir ou a cair? Esse banco, ele sobreviveu quantos anos? O Banco do Brasil, 200 anos na Bolsa do Brasil. Já passou por guerra, por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Já passou por tudo isso. E aí? Vai subir ou vai cair o lucro dele ao longo dos anos? Claro, é interessante você ver quanto que tá o PL hoje em dia, quanto que tá o PVP, para você procurar a melhor oportunidade de entrada nesse banco. Mas não fica bitolado, né, nessas métricas, em fazer o desconto de fluxo descontado de não sei o quê, e vai pro básico, cara. O básico funciona. Esse banco, ele vai dar lucro? Como é que tá? O agro no Brasil é forte? Porque o Banco do Brasil, metade da carteira dele é crédito para o agro. Então é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar a fundo na empresa, não ficar olhando por cima assim, vou olhar aqui o PL, o PVP, não sei o quê. Vai a fundo, cara. Entra lá no site, coloca lá, Banco do Brasil RI. Você vai conseguir entrar lá no site do banco e aí você consegue acessar análises do banco, resultados trimestrais, o fluxo de caixa dele, como que tá entrando, como que tá saindo, onde que tá gastando. E aí você consegue uma análise muito mais profunda disso. E aí você para de olhar para essas baboseiras, né? E você começa a simplificar as coisas. Na verdade, em ações você só tem que olhar o lucro. Se o lucro vai crescer ou vai cair. Porque, né, no longo prazo, na média, as empresas, elas tendem a valer o que elas estão dando de lucro. Se uma empresa para de dar lucro e começa só a dar prejuízo, no longo prazo, no médio prazo, ela vai cair também o preço da cotação dela. Então você tem que descobrir se o lucro vai subir ou cair. E o quarto é hábitos de alta performance. O que quer dizer isso? É para você tomar cuidado com o ambiente que você está hoje, com o que você está construindo, qual está sendo o seu ambiente hoje, quais estão sendo os seus hábitos hoje. Você está construindo um hábito de uma pessoa que se parece com de uma pessoa rica, ou você está... Tava olhando aqui se o microfone estava ligado. Ou você está construindo os hábitos de uma pessoa ruim, que fica bebendo, fumando e só sai com gente que fica reclamando o dia inteiro. Qual está sendo o seu ambiente? Qual está sendo os seus hábitos? Você está lendo? Você está estudando e melhorando hoje em dia? Porque uma coisa que as pessoas não percebem, que elas ficam pensando, não, quando eu começar a trabalhar, eu vou começar a ir na academia. Quando eu começar a trabalhar, aí eu vou ter tempo para comprar os livros que eu gosto. Quando eu me aposentar, aí eu vou começar a ler, aí eu vou começar a aproveitar a vida. Cara, a vida, na verdade, ela está acontecendo hoje. Você não pode ficar esperando a sua aposentadoria, principalmente pelo INSS, que você vai aposentar lá com seus 65 anos de idade. Você não pode esperar chegar lá para você começar a viver, para você começar a fazer as coisas certas. Então, uma coisa que as pessoas não percebem, mas esses hábitos que você tem hoje é o que você vai ser no futuro. O longo prazo, na verdade, ele é uma sequência de curtos prazos. O que você vai se tornar lá na frente é puramente um reflexo do que você é hoje. Vai ser você lá na frente, mais velho, com mais rugas, talvez mais dinheiro, talvez, depende dos hábitos que você tem hoje também. E é por isso que a gente fala, cara, se você não tá conseguindo gastar menos do que você ganha hoje, que você ganha, tipo, sei lá, R$2.000 hoje, se você não consegue controlar R$2.000, como que você vai chegar num patrimônio elevado? Como que você planeja chegar num salário de 20 mil? E outro, se você chegar lá nos 20 mil, como que você vai cuidar disso? Você realmente acha que você vai chegar lá e você vai mudar do dia para noite o modo como você lida com o dinheiro? Ou você acha que é mais plausível imaginar que o modo como você lida hoje com o seu dinheiro, com as suas finanças, vai ser o modo como você vai lidar lá na frente? Eu acho muito mais plausível apostar, né? Se a gente fosse colocar estatisticamente, o que um cachorro vai ser daqui a 10 anos? Eu apostaria que ele seria um cachorro. Vivo ou morto, mas seria um cachorro. Não tem como você esperar que uma pessoa vai mudar da água para o vinho só porque ela passou a ganhar R$20.000 lá na frente. Então, o negócio aqui desse capítulo que eu estou falando para vocês é construa melhores hábitos, mesmo que seja aos poucos. E, na verdade, as coisas começam aos poucos. Aquele seu plano de começar a academia e fazer, agora eu vou fazer 1 hora de corrida, vou acordar 4 horas da manhã. Por que não dá certo, geralmente, esses planos? Porque a pessoa coloca uma meta muito intangível para ela. Imagina uma pessoa sedentária que nunca fez academia e agora ela fala, vou fazer 1 hora e meia de exercício na academia e depois 30 minutos de cardio. Não vai fazer, cara. Você não fazia nem 10 minutos de academia. Como você vai parar e fazer 2 horas e meia do nada? Você vai começar do nada a fazer 2 horas e meia. Tem raros casos? Tem raríssimos casos. Mas o mais simples, mais fácil é, quer começar a ir na academia? Vai lá 10 minutos e faz o exercício que você gosta. Mano, esse é o exercício, esse é perfeito. Aí você vai adicionando toda vez mais 2 minutos. Aí, primeira vez é 10 minutos, você vai lá e já volta.
volta, 10 minutos e volta. Aí você vai conseguir chegar lá. E aí também, para acordar mais cedo. Pô, se você estava acordando sempre 7 horas, coloca 6h50. Você vai conseguir acordar, 10 minutos, pô. Aí depois você vai diminuindo, 6h50, 6h45, 6h40. Aí você vai conseguir chegar lá e acordar mais cedo. A mesma coisa para corrida, a mesma coisa para os investimentos. Você tem que começar agora a construir esses hábitos, cara. E começa aos poucos também, não vai começar, pô, vou cortar tudo agora, não vou mais gastar nada com prazer, com lazer, com nada. Começa aos poucos, cara. E aqui a gente tem um resumo perfeito do que eu quero falar pra vocês. Viva com menos do que você ganha. Invista a diferença a uma taxa de rendimento positiva. Se cumprir essas duas tarefas, não tem como dar errado. Se você já vive abaixo dos seus recursos, você já é rico hoje. É só uma questão de tempo até você ficar mais rico. Então, e aí, você já consegue gastar menos do que você ganha hoje? E outra, não é só economizar esse dinheiro, não é só deixar ele lá. Você tem que investir, você tem que começar a investir isso, senão a inflação vai comer o seu poder de compra, cara. E aí o quinto e último aqui desse vídeo não é só pelo dinheiro, não é dinheiro por dinheiro. A maioria das pessoas espera chegar na aposentadoria para finalmente começar a viver ou para só aposentar por aposentar. Na verdade, o que a gente ensina sobre educação financeira e sobre investimentos e educação para você alcançar a sua liberdade financeira, não é para você aposentar e ficar descansando e dormindo em cima de dinheiro. Não é só por isso. Na verdade, o que a gente quer é um trabalho útil, é ser útil para a sociedade, trabalhar com o que a gente gosta, cara. Principalmente isso. A maioria das pessoas que aposenta por aposentar e fica coçando o saco o dia inteiro não é feliz. Você vai perguntar para ela se ela tem um propósito, você tá se sentindo feliz? A maioria das pessoas, na verdade, a psicologia humana diz que a felicidade está mais ligada com um propósito, você ter um propósito, servir a um fim, servir para alguma coisa maior do que você mesmo. Não é só para você ficar dormindo sobre o dinheiro e aposentar, é sobre você trabalhar com o que você gosta, construir uma família, ser útil para a sociedade, não é dinheiro pelo dinheiro. E isso também te dá uma tranquilidade para você investir nos mercados de investimento e mercado financeiro. Porque se não é só pelo dinheiro, se você sabe que você está aqui pelo longo prazo, para você ter uma liberdade financeira, para você conseguir comprar um plano de saúde melhor para você, para dar uma casa para sua família, você sabe que quando aqueles preços caem, é uma coisa temporária, cara. Você sabe que o jogo vai virar, você sabe que o mundo não acabou quando o mercado de ações cai, ou quando o Bitcoin cai, você sabe que aquilo não perdeu os fundamentos, que aquilo é só uma histeria do mercado. Você se torna estoico. Você percebe que a vida não é esse imediatismo. Você começa a melhorar a sua preferência temporal. E eu espero que aqui nesse canal você consiga ter essa visão mais amplificada dos investimentos e ver que não é só pelo dinheiro, que é também pela sua liberdade para você ser rico, sábio e feliz. E eu lembro mais uma vez que o link aqui na descrição para você comprar esse livro e adquirir. E eu tenho certeza que é uma leitura muito gostosa, porque ele fala de várias histórias do Charlie Munger, de Howard Marks, do John Bogle, vários grandes investidores, nomes conhecidíssimos, que ele conta por meio de uma história bem mais... não só os números, não só as ações, investimentos, não só o modo de analisar, mas também um modo de você ser mais sábio e feliz também. E por hoje é isso, eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês assistirem, que tá bem bacana, se vocês quiserem lá dar uma olhada, se esse conteúdo te interessou, você pode clicar lá, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro vídeo também. Valeu!